Patroa, já tem 3 meses que a gente não vende um cabo desse. 3 meses? Quanto é que eu tava falando desse cabo? Tá R$7, patroa, tá na promoção. Olha, quando alguém vier comprar, fala que tá R$17. Mas, patroa, se ninguém tá comprando de R$7, eles vão comprar de 17? Deixe comigo, não esquenta. Moça, a senhora tem cabo USB? Tem sim aí do seu lado, moço. E quanto é que tá o valor? Peraí que eu vou perguntar da minha patroa. Patroa! Patroa, quanto é que tá o cabo USB? Quanto? Ah, tá R$7. R$7? Eu vou levar todos, ó.